você tem que entender o propósito do Senhor de você ser como filho de Deus. Se nós somos filhos, Ele nos envia como embaixadores. Então agora nós estamos tendo uma atmosfera diferente, porque você não está aqui por acaso, aí vou escolher uma igreja para congregar. Que negócio é esse? A igreja do Senhor é uma só. E essa igreja, ela tem um único propósito e alvo em cada cidade. E cada cidade tem suas guerras, as suas batalhas, as estratégias de demônios. Os demônios, irmãos, não são onipresentes. Os demônios de Aparecida de Goiânia são diferentes do Japão. Você sabia disso? Os demônios talvez lá devem ter o olhinho puxadinho. Não sei disso não, irmãos. Nem nome de demônio, nem olho de demônio. Eu não sei nada de demônio, eu sei de Cristo. Mas eles são diferentes. Permita-me falar aqui para você entender. Eles são diferentes. E essa região tem as suas demandas espirituais. E você não caiu aqui de paraquedas. Você não veio parar aqui por quê? Porque o aluguel está mais barato, eu vim morar aqui. E a sua vida com Deus? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. As outras coisas que serão acrescentadas. Você está querendo primeiro buscar o que acrescenta. E depois o reino. Então está errado. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Por isso que eu falei para vocês que hoje a palavra é diferente. Né? Vai tranquilizando aí, irmãos. Hoje nós não vamos pregar, hoje nós vamos nos reunir aqui, vamos compartilhar, entendendo a palavra, porque nós vamos, daqui um pouquinho, quem puder estar indo conosco lá no galpão, nós estaremos indo lá, orar nesse galpão, e Deus vai nos dando aí passo a passo. Eu não vou adiantar nada ainda não. Vamos ler aqui uma porção na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Irmãos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar primeiro, antes de lermos. Para quê? Para que cesse toda inquietação, toda perturbação, para que o Senhor possa falar com você, irmãos. Aproveite esse tempo na presença do Senhor. Nós precisamos da total atenção. Não se distraia em nada, em nada. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua proteção, porque queremos mergulhar na palavra, queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Pai, o sussurrar do Teu Espírito, sopra neste lugar a Tua paz, Deus, toda perturbação maligna, nós queremos aqui, Senhor, privacidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? É uma leitura um pouco extensa, mas necessária, e nós vamos ler muito a Bíblia hoje, irmãos, então vamos devagarzinho aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 16, e vamos lendo aí, eu vou ler e você vai acompanhar, tem também um telão ali, é versão diferente, mas, versículo 16, do capítulo 18, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Irmãos, abrindo parênteses, nós estamos em Abraão, ele é o pai da fé, não é assim? Se estamos também em Abraão, no sentido dele ser o primeiro na fé, esse homem aí, ele foi escolhido, eleito por Deus. Foi Deus quem escolheu ele. Então, se nós estamos aqui, essa representação de Abraão ser escolhido para envio das nações,
aqui ele está falando de nós como igreja. Aqui já muda todo o sentido da história. Porque ele falou: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha aí para você ver. Ele não vai esconder nada da igreja dele, do que ele está para fazer na cidade aonde você está. Então tem algo que o Senhor quer revelar a nós, porque nós somos igreja. E aí diz: Abraão será o pai, o primeiro de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoados. Olha o 19 para mim, por favor. Pois eu o escolhi. Meu irmão, aqui tem um ponto final de Deus. Deus o escolheu ele. Então nós estamos aqui porque Deus nos escolheu como igreja. E ele nos trouxe, que seja no meio de vendaval, de problemas, de arrancar você da onde você estava, do meio de sua parentela, por causa de questões financeiras, de vícios, de pecado, que seja de finanças, seja o que for, você veio parar aqui. E o Espírito de Deus está falando com você, porque Ele escolheu você para um propósito especial. Então o 19 está dizendo: pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então há essa promessa de Deus em prol da igreja, e essa igreja está se reunindo aqui. Então olha só, 20, disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Não ficou parecendo que Deus está duvidando sobre as informações que ele recebeu? As reclamações que ele recebeu? Então, se essas acusações, irmãos, ontem no CT nós estávamos estudando sobre isso. Qual é a função primária de Satanás? Acusador. E o que no texto bíblico está dizendo? Acusações. Então, de quem que é essas acusações? De Satanás. Então eu quero te falar o seguinte: todas essas informações e acusações que chegaram diante de Deus a respeito dessa cidade, o Senhor está descendo. Como? Ele está vindo agora em nuvem com um cavalo branco? Não. Ele está descendo através de nós. Somos nós que somos a luz e o sal. Sal para dar sabor, para temperar, para conservar e não deixar essa carne podre morrer e ser podre e até mesmo ela ser totalmente destruída, entrar em decomposição. Então nós estamos diante aqui de um texto que é algo que Deus está mostrando para nós, que Ele está aqui, por quê? Porque essa cidade está sendo totalmente tomada por espíritos imundos, o pecado, tudo isso aqui chegou às narinas do Senhor. Olha o 22, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Irmãos, Abraão permaneceu diante do Senhor. Nós, às vezes, irmãos, queremos batalhas em, sei lá, pegarmos algo e agirmos. O agir, irmãos, é impelido pelo Espírito. Primeiro, você tem que estar na presença do Senhor. Porque quando eles desceram para destruir Sodoma, Abraão permaneceu na presença do Senhor. Que é a nossa segunda parte
da palavra. Permaneceu diante do Senhor. Esse permaneceu aqui, irmãos, nós vamos falar na segunda parte. Lembra lá do esconderijo do Altíssimo? Esse esconderijo do Altíssimo, irmãos, é a intimidade que a igreja tem com o Senhor. De estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui orando, jejuando, intercedendo. E aí o Senhor enviará os seus exércitos ao nosso favor, ou ao favor dessa cidade. Então agora, no 23, Abraão aproximou-se dele e disse: olha a intercessão de Abraão, que tem tudo a ver conosco. Eu vi um texto e estou elaborando até uma pregação a respeito das crianças, que nós temos um trabalho lindo que o Senhor tem colocado primeiro no nosso coração a respeito de crianças. Que quando há uma grande destruição do exército do império das trevas, que está assolando um país ou até mesmo o mundo, Deus tomou uma providência. O que Ele fez? Ele mandou os seus exércitos de anjos há 2000 anos atrás? Não. Ele mandou uma criança, um bebê, tamanho da Alice, para resolver o problema do exército do império das trevas. Não é uma forma assim contraditória. Como? Ele mandou um bebê. Entende? Ele mandou uma criança. E hoje ele tem a igreja dele. Ele envia a igreja dele para lutar contra o império das trevas. Meu Deus! Então olha o 23. Abraão, aproximando-se dele, disse: exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? E aqui ele vai para o 45, ele vai para o 40, ele vai para o 30, ele vai para o 20, e lá no finalzinho, olha o 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontradas? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Irmãos, lembra de Gideão? Como o Senhor nos falou assim, de forma clara, linda e poderosa. Aquele exército de Gideão era, para ele, já pequeno, mas era imenso. E Deus tirou os 31.700. Lembra disso? E aí só deixou 300. Então eu quero te falar o seguinte: às vezes nós pensamos em números, porque a nossa cabeça está totalmente voltada no que nós vemos. Mas o Espírito de Deus enviou Jesus, um bebê numa manjedoura, para salvar o universo das garras do império das trevas. O Senhor mandou 300 de Gideão. Ele diminuiu. E nós estamos um número pequeno. E aqui o Senhor está falando: por amor a vocês. Por amor a vocês. Ele terá misericórdia dessa cidade. Porque a sua igreja, irmãos, que está aqui reunidas, que seja no 50 mil, que seja no 40 mil, que seja no 30 pessoas, que seja no, 10 pessoas, aí ele resume, como nós já lemos, estamos orando isso aqui, 18 de Mateus, onde 2 ou 3, meu Deus, é 2 ou 3, irmãos. O que ligar na terra será ligado nos céus.
O Senhor não vai precisar de um exército de pessoas. O que o Senhor está querendo aqui é homens que estão dispostos a perder tudo por amor ao Senhor, como nós cantamos aqui. Que é a parte da segunda palavra que nós vamos ler. Então aqui há algo do Senhor para as nossas vidas, irmãos. E já aqui eu quero colocar para você, irmãos, preste atenção nisso. Se nós buscarmos aqui um histórico da igreja do Senhor atravessando séculos e séculos atrás, e você vai buscando diante do Senhor, aí nós pensamos que há algo estranho. Parece que o número de demônios está crescendo. Parece que o império das trevas está vencendo. Parece que tudo está ficando diferente. Parece que os demônios estão comendo mais e estão tendo mais força. Sabe, parece que os demônios, parece que eles ficaram mais fortes. Por quê? Porque o império das trevas para todo lado, parece que lastrou, as igrejas está tudo em escândalo, parece que os pastores tudo desistiram, está só caindo, problemas, escândalos para tudo quanto é lado. Coloca para mim aí Gênesis 2, versículo 1. Interessante isso. Por que que acontece uma inversão? Preste bem atenção numa coisa, irmãos. Em primeiro lugar, olha essa frase ali. Assim foram concluídos os céus e a terra, como todo o seu exército. Ali os historiadores, os grandes teólogos falam que aquela frase ali, como todo o seu exército. Ali foi formado tanto o número de anjos, o número de seres celestiais, tudo feito de uma só vez. Os anjos não se reproduzem, demônios não se reproduzem. Não há uma questão genética, entendeu? Para aquela reprodução de demônios. Eles são feitos tudo de uma só vez, desde a fundação do mundo. Todos os seres, arcanjos, serafins, todos os anjos, tudo foi feito de uma só vez. Pastor, então aonde está o problema? O problema não é que o império das trevas estão capacitando mais os seus demônios, eles estão ficando mais fortes. O problema é que o ser humano, meu irmão, eles estão deixando a sua carne engordar. Obesidade espiritual, nada a ver com estética. Por isso que aqui no setor eu nunca vi tanta academia desse jeito. Nossa! Cada canto de uma rua tem academia. Então esquece estética. Ninguém está falando de estética. Nós estamos falando de obesidade espiritual. É muito entretenimento, é muito lazer, é muito prazer, que o demônio descobriu isso. E o que ele está fazendo? Produzindo cada vez mais. Preste atenção, anabolizantes não é para os demônios ficar forte, não. Ele está produzindo algo para que os homens possam cada vez mais se empanturrar. E aí os seres humanos estão ficando cada vez mais fracos. Essa obesidade, ela traz para nós, irmãos, algo muito sério. Preste atenção. Preste atenção. O Espírito de Deus quer nos dar nesta manhã um diagnóstico. E esse diagnóstico, preste atenção, quando você pega um diagnóstico, que você olha, apresenta para o médico, e ele fala, está aqui meu diagnóstico, os exames que eu fiz, tudo está aqui. Aí ele olha o diagnóstico e fala assim para você, você tem 1, 2, 3, 4, 5 de problemas, e você precisa de 5 tipos de remédio. Então, se você não quer saber o diagnóstico seu, da igreja, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você precisa saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com você, essa obesidade, que é um negócio seguinte, preste bem atenção. Nós estamos sendo preenchidos com um falso, sabe, um falso preenchimento.
que parece que agora está tudo bem, agora vai, porque, nossa, agora está tudo bem aqui para mim, parece que está tudo bem, eu paguei minhas contas, eu limpei meu carro, minha casa, está tudo muito bom, agora vai. E isso é tudo falso, porque isso não preenche, isso é um algodão doce. Esse vazio está cheio, mas não enche. Então isso traz para nós uma sensação falsa, de que parece que está tudo bem. Quando você deita a cabeça no travesseiro, fala, meu Deus, o que está faltando? Então vamos lá, a respeito dessa questão de buscarmos diante de Deus mais, sabe, de queremos Deus, os demônios também descobriram isso. Ah, pastor, mas aí você está de brincadeira. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O poder de Deus está disponível. Nós aprendemos ontem na escola. O que acontece lá? Os dons espirituais estão disponíveis. E aí esses dons espirituais estão disponíveis a todas as pessoas. Entende? Aí aqueles que não têm intimidade, ou seja, que não conhecem o Senhor vai falar para eles, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas os dons espirituais, o poder de Deus está disponível para todos. Aí o que está acontecendo? Você não tem a acessibilidade, a intimidade com o dono do poder. Você tem acesso ao poder, mas o dono do poder você não tem acesso. Por quê? A obesidade te impede. A carnalidade está de uma forma tão grande que ela impede você de ouvir a voz do Senhor. Tamanha é a sua vida espiritual, ela está sendo esmagada. Por quê? Por causa dos prazeres da carne, te impede. Tem uma manta de carne aqui gigante, que está te oprimindo, e você está cada vez mais exigindo, não, eu quero parede de pretas, na igreja de parede preta, eu quero um conforto melhor, esse ar está muito quente, não, esse louvor não está, hoje esse louvor não tocou bem não, eu quero uma coisa melhor, eu estou exigindo, eu quero mais. E aí o que está acontecendo com você? Essa carne te esmaga, e você só fica exigente, você exige mais, você quer mais. Entende? Cadê a atenção? Não, está pouca atenção. Eu quero ser mais bajulado, pastor. Eu tenho um dízimo grande aqui, uai, você tem que me dar atenção nesse negócio aqui. Então isso pede para as pessoas cada vez mais exigências. Porque a carne que está aqui sobre ela, porque ela alimenta a carne demais, a obesidade espiritual é demais, e essa pessoa está sendo totalmente, sabe, criada dentro de um calabouço, e ela perde o contato com o Pai. Então agora nós vamos entender isso aqui, esse processo. O que está acontecendo? O diabo descobriu que ele não precisaria de armar armadilhas e ciladas no sentido de armas mais poderosas. Ele só dava mais alimentos para a nossa carne. Então, olha só, eles descobriram, eles fizeram uma reunião lá, falaram, não, vamos parar de lutar contra essas pessoas que têm um poder. Tem muitas pessoas que têm o poder de Deus. E aí essas pessoas estão buscando mais poder. Então é o seguinte, você vai fazer o curso, você vai fazer o encontro, você vai fazer a teologia. Quantos cursos de teologia tem na internet? Tem milhões de cursos, palestrantes, vem para cá, conferência, vamos embora, conferência para quê? Para como fazer o seu cabelo sair fogo na hora que você pregar. Conferência para quê? Para que quando eu poder ter filhos, meus filhos serem isso. Conferência para quando eu tiver dinheiro. Conferência para quando eu for pobre. E assim vai. Irmãos, é conferência para tudo. E você fica o tempo inteiro com essa gana de querer mais poder. E aí você se prepara. E está se preparando. Vamos lá, 40 dias de oração e jejum. Aí parece que é até uma coisa boa. Mas o problema é a intenção do coração.
As pessoas estão buscando isso em prol de poder, ela quer mais poder, ela quer mais conhecimento, não, você tem que ter mais dinheiro, porque você tem que ser o melhor dessa terra, você é o cabeça. E aí você vai buscando mais, você vai buscando mais, você vai buscando mais, e esse negócio não tem fim. Aí eu coloquei aqui, as pessoas estudam a vida toda, mas nunca se sentem preparados. A carne está impedindo. Ele nunca estará diante de Deus e diz, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Como aquela criança, Samuel, levanta de madrugada, Senhor, eis-me aqui. Uma criança, o que Deus está falando? Uma criança não tem nada para oferecer, irmãos. E nós estamos nos preparando cada vez mais. Vamos embora, curso de teologia, curso de não sei do quê, curso. Não, eu tenho que ser formado, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. E vamos se empoderando. É uma preparação, irmão. Que dia que você vai poder cantar? Não, irmão, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer a pós, eu tenho que fazer a pós da pós, o PhD do PhD, e você vai indo. Irmão, que dia que você vai poder pregar? Não, não sabe, que dia que você vai poder fazer alguma coisa, dirigir um culto, dirigir uma oração, irmão? Irmão, que dia que você vai poder fazer alguma coisa, irmão? Não, é porque eu tenho que preparar, eu tenho que fazer. Irmão, que dia que você vai poder simplesmente sentar e ouvir uma pessoa e falar de Deus para essa pessoa? Não, eu não sinto bem para isso, pastor, porque eu nunca estou pronto. Eu estou só me preparando. É uma ansiedade, um negócio, que eu fico me preparando e eu nunca estou pronto. Que dia que você vai ter prontidão? É uma preparação infinita. Sabe, você nunca quer parar de fazer isso. Você só quer preparar. Olha 2 Timóteo 3, versículo 7. Meu Deus. Diz, sempre aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade, da realidade. Isso não se torna realidade na sua vida, porque você é o PhD do PhD de tudo quando existe nessa terra. Mas o que você faz? Nada. Aí coloca para mim a imagem lá, por favor. Espera aí, irmãos, deixa eu desligar essa luz aqui. As imagens. Aquela imagem ali, lógico, feita pelo IA, mas isso aí é um irmão John. Esse irmão John é um grande estudioso. Olha atrás dele ali, ele está cheio de livros de estratégias. Estratégias, porque a luz ali não vai permitir vocês verem. Só sobre estratégias de guerra. Aí o que aconteceu com esse irmão John aqui? Ele começou a pegar as armaduras. Ele foi nas conferências, como pegar a armadura do capacete. Aí ele foi na conferência, como pegar a armadura do couraça da justiça. Como manejar a sua espada. Ele pegou e colocou todas as armaduras possíveis dentro dele. E ele encheu a cabeça dele de livros e de tudo que você pensar. Aí, aqui não dá para você ver, mas a armadura dele começou a enferrujar. Ele ficou sentado ali por mais de 40 anos. Olha o cabelo dele começou a ficar branco. Ele ficou estudando e se preparando. Os pés dele aqui nunca pisou numa guerra. E ele ficou só se preparando. O diabo descobriu isso, irmãos. Tem muitos guerreiros sentados nas salas das suas casas, com os controles nas mãos, cheios de livros, de bagagens. Está cheio de adoradores sentados nos bancos das suas casas, que estão se preparando, buscando, porque eles querem vir para cá, pensando que aqui é o quê? É uma apresentação de shows de músicas. Shows de quem prega mais bonito. Então essa preparação, ela é maligna. Porque nós temos que depender mais e mais do Espírito Santo de Deus. Ontem nós falamos sobre isso. Prefiro falar roçanês
E o Espírito de Deus agir, perfurar corações, vidas serem transformadas, alcançadas, e tudo acontecer aqui de forma diferente do que eu ficar falando aqui 5 idiomas. Do português mais fino, finérrimo que existir na face da terra, mas Deus não agir. Coloca a próxima imagem aí. Então essa obesidade mórbida que está acontecendo na sua alma, oriunda da carne, é o diagnóstico que Deus está mostrando hoje. E o que nós precisamos fazer? Você que está se empaturrando de ocupações com esse mundo, não há fome em você, por quê? Porque não há espaço para Deus dentro da sua vida. Por quê? Porque você está buscando tudo do mundo, menos de Deus. Irmãos. E o que está acontecendo? O apóstolo Paulo falou para nós que nós estamos como se nós estivéssemos uma maratona. Por quê? Porque nós temos um alvo a alcançar. E aí, nesse alvo da corrida da vida, o que está acontecendo com a gente? O diabo, ele tem olhado para muitos irmãos e visto ele, e o diabo até ri das orações dessas pessoas. Por quê? Olha lá para você ver. Pessoas que estão numa maratona de Deus, indo no caminho que é Cristo para o céu. Está aqui essa turma aqui indo para os céus, em Cristo, para Cristo, e todo mundo aqui caminhando para os céus. Mas o problema é que há pessoas que estão enfeitando, empiriquitando cada vez mais suas vidas com coisas desse mundo. Para quê? Para participar da maratona. Como que ele vai participar dessa maratona? Ele é impedido. Ele não consegue carregar o fardo que ele mesmo colocou sobre a cabeça dele. Quem mandou ele colocar esse tanto de coisa? O que o Senhor fala em Lucas 21, 34? E olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria. Ó, a palavrinha aqui, sabe o que é? Não se carregue de orgias, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Se o Senhor está falando, olha, deixa espadas, não levem nada, não leva a sua túnica, não leva uma túnica a mais, não leva sapato, nós estaremos indo para uma maratona. Ele falou para os seus discípulos, não levem nada. Quanto mais coisas vocês levarem, mais pesado será. Então vamos de novo. Esse é o diagnóstico que o Senhor está apresentando da igreja dele, nessa terra, de pessoas que estão cada vez mais. E olha, Tessalonicenses fala, irmãos, as cartas aos Tessalonicenses falam o seguinte, que nos últimos dias, o espírito do anticristo, eu não falei anticristo, o espírito do anticristo enganaria até os escolhidos. E estão enganando, dando para eles esses apetrechos aí. Então, se esse diagnóstico aqui veio para você, e você está sabendo agora, o Espírito de Deus vai trazer o remédio para nós. Agora preste atenção, já vou avisar você. Se você era igual eu, que minha mãe está até ali, ela sabe que eu era muito ruim para tomar remédio, irmãos. Até hoje. Eu não tomo remédio, minha esposa sabe disso. Eu não tomo remédio não, irmãos. É raro as vezes que eu tomei remédio na minha vida. Quando eu ia tomar remédio, eu fazia assim, ó. Eu cheirava e via se era amargoso. Porque eu não como nem jiló, nem jurubeba, nada de amargo. Eu cheirava lá, remédio amargoso, eu não vou tomar não. Não, aí minha mãe colocava açúcar no remédio para me dar. Sério? E eu vou adiantar para você, o remédio é amargo. O remédio tem um cheiro de morte própria e de cruz. Esse é o remédio que vai trazer para você. Ele tem efeitos colaterais, esse remédio, irmãos, que nós vamos ter que tomar. Esse remédio ele vai provocar em você uma fome, nada de comida desse mundo.
mas uma fome pela presença de Deus imensa. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Olha a bula. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Se mate. Tome sobre si a sua cruz. Aqui no original ali, deixa eu ver se coloca lá para mim, não sei se tem jeito de você colocar lá. Tem uma outra versão que diz dia a dia. Essa palavrinha aí, ela dói mais, porque você tem que fazer isso todos os dias, é no dia a dia. Então isso é muito sério. Coloca a próxima imagem para mim, por favor. Olha lá. A sua cruz e siga-me, não é a mesma versão. Mas tem uma versão aí que diz dia a dia. Aleluias. Coloca para mim agora a segunda imagem. Depois a gente acha essa versão. Coloca a próxima imagem, por favor. Eu quero falar sobre esse remédio, irmãos. Vamos devagarzinho aqui. Eu quero que você entenda sobre esse remédio. Ah lá, não é essa versão não. E siga-me. Se alguém... Ah lá, dia a dia, tome a sua cruz e siga isso. Obrigado, viu, irmão? Não tinha visto ali. Essa palavrinha ali do dia a dia, irmãos, está falando o que nós falamos hoje na oração. Você tem que aceitar Jesus todo dia, irmãos. Não é só um dia que você levantou a mão e aceitou Jesus. Quando você acordar, antes de você abrir os olhos, você já fala assim, Senhor, eu te aceito hoje. Pai, não deixa eu viver por mim mesmo, não. Senhor Jesus, dirija a minha vida e não me deixa eu fazer mais besteira, mais erros, eu cometer mais erros e comer o lixo que esse mundo me oferece mais, não. Eu te aceito como alimento, como vida, como proteção, como o amor do Senhor para a minha vida. Te aceita, Jesus, dia a dia. Entendem? Olha essa imagem aqui. Essa imagem, para mim, ela é perfeita. Porque nós vamos ter que tomar esse remédio. Agora, esse remédio tem cheiro de morte própria. E cruz de Cristo. Tomar a sua cruz. Então, eu vou tomar esse remédio. E esse remédio, que o Espírito Santo de Deus vai agir dentro de nós. É quando nós colocarmos um basta em tudo que o mundo está empaturrando nossas vidas. Nós vamos entrar numa disciplina, uma dieta contra a carne. Para receber do Senhor, irmãos, olha para mim, não é poder, é autoridade. Irmãos, José, no Egito, todo mundo conta aquela história, lindo demais, aquele cara passou por todos aqueles crivos. É lindo isso, irmãos, mas vamos parar aqui um pouquinho. Preste atenção daquele menino ali, irmãos. O que aquele menino podia fazer? Ele podia obedecer. Só isso. Inclusive na hora que ele teve lá, nós brincando ontem na escola, falando que se eu fosse colocar nomes, nós poderíamos falar que aquela esposa de Potifar era uma pomagíria que atacou José. Isso é brincadeira, irmãos. Então, assim, quando José foi atacado, o que ele fez? Ele negou a si mesmo, as suas próprias vontades. E com certeza, segundo os historiadores, aquela mulher ali não era uma mulher feia. E ser uma mulher... Espera aí, né, gente? Aquela mulher ali, com certeza, deveria ser uma mulher muito bonita. E se ela era uma mulher muito bonita, a tentação para a vida de José foi muito maior. E ele morreu para si mesmo. Ele fugiu. Então, o que nós estamos falando? De uma disciplina, de uma dieta contra a nossa carne, e que vai me levar ao quê? A poder? Não, a autoridade. O Senhor queria colocar esse homem como governador, então Deus deu para ele a autoridade. Como que eu conquisto a autoridade?
OBDC. Não é ABCD, não, irmãos. ABCD é quando você vai aprender o alfabeto, não é? O alfabeto cristão hoje é OBDC. Fala comigo, obedecer. Essa é a disciplina do Espírito para as nossas vidas. Essa autoridade espiritual, ela vai nascer na morte das minhas vontades próprias. Meu Deus, que frase é essa? A autoridade espiritual de Deus na minha vida vai nascer na morte da minha vontade própria. Se eu fosse o compositor, eu ia compor uma música com essas frases. Que isso, irmãos? O que nós estamos falando? Autoridade espiritual. Os demônios vão te conhecer de longe, vai olhar para você. Lembra? Sabe, aquela pessoa que vinha toda cheia de malas de ouro, sabe, de apetrechos e tudo, escravizados pelas coisas desse mundo. Os demônios ria de você, olhava para você e ele sabia que você nunca ofereceu nenhum tipo de medo. Você nunca foi ofensivo para o mundo das trevas, porque você estava sempre preocupado com sua própria vida. Agora, quando você toma essa dieta espiritual, essa disciplina do Espírito, que você aplica a morte, que você está na cruz de Cristo, que você toma esse remédio, agora tudo muda. Porque você aplicou o alfabeto espiritual, você obedece. Então a autoridade de Deus desce. E aí acontece algo diferente, porque quando você entra, os espíritos imundos têm que sair, porque vocês dois não cabem no mesmo lugar. Olha, irmãos, nós estamos vendo pela internet o tempo inteiro, pessoas atrás de seguidores, né, de views ali, o que eles estão oferecendo? Cristianismo de ar-condicionado e micro-ondas. O que é isso? Rápido e fácil. Ar-condicionado porque é fácil. O micro-ondas é tudo rápido. Não tem tempo. E Deus está precisando de quem? De homens que possam entregar para Ele todas as suas vontades, os seus desejos, para serem levados para a forja. Um fogo lento da disciplina de Deus. A próxima imagem. Olha lá. Ali, irmãos, vamos lá. Veja comigo aqui. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês estão cansados? Ixi, tá? Ah, porque ninguém falou nada. Eu pensei que eu estava sozinho. Olha aqui. Esse aqui é o cristianismo oferecido aí fora. Ar-condicionado, micro-ondas, sabe? Cheio de luxo, a pretextos desse mundo. O visual aqui, olha aqui, tanto que esse visual aqui é lindo. Agora preste atenção, o que o Senhor Jesus quer? Esse aqui. Que você possa ter a disposição de ser, aqui é Deus, irmão, não é você não. Você está pensando que você é esse irmão aqui, bonito aqui? Não é não. Você é isso aqui, irmão, olha lá você lá. Ah, você pensou que você era esse aqui? Não é não, irmão, desculpa aí o engano da imagem, você é esse aqui, olha lá. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando você pega um metal, um aço, um ferro, e você coloca na forja, aí você está aprendendo o cristianismo do micro-ondas. Aí o que eles querem fazer? Pegar o ferro aqui e colocar lá dentro do micro-ondas. Aí liga lá, 2 minutos e meio. Não, é muito. Vamos pôr 2. Então tá, 2 minutos. E coloca a espada, que é você, para trabalhar para o Senhor. E aí você coloca ela em 2 minutinhos ali, pronto. Eu estou pronto agora para pregar, vamos embora. Eu estou cheio do poder de Deus. Só que tem um detalhe, quando você não tem o tempo certo que o Espírito de Deus precisa para fazer dentro de você, operar em você, moer você, essa carne, sabe, essa carnificina que está lotando tudo aqui dentro. Aí você tem que passar pelo moedor da carne de Deus, sabe? Aí o que acontece com você? Você tem o tempo certo.
para que essa espada possa ter a temperatura correta para derreter e fazer ela ficar totalmente forte. Se você põe ela no micro-ondas, ela sai. E aí o que acontece? Você levanta a espada para lutar. Essa espada quebra. Na sua primeira, tentativa de luta, essa espada vai quebrar, porque ela foi feita no micro-ondas. Ela foi feita rápida. O Senhor não trabalha com bananas maduradas à força, em estufa. O Senhor quer trabalhar para aqueles que têm a disposição de ficar lá o tempo que for necessário. Vocês estão conseguindo entender isso, irmãos? Essa forja do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo possa trabalhar conosco. Irmãos, Gálatas 5,17, ele atravessa essa batalha dentro de nós primeiro, ela tem que acontecer dentro de nós, para depois a gente querer colocar ela para fora, externizar, que é Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então ele está falando o tempo inteiro, ele está mostrando isso o tempo inteiro para nós. Irmãos, pode pôr a próxima imagem. Irmãos, o secreto de Deus. Nós falamos de Abraão, que estava no secreto, que precisa desse tempo no secreto. Nós podemos aqui conjecturar vários homens de Deus, irmãos. Vários homens de Deus que obedeceram essa disciplina do Espírito. São vários homens que nós podemos citar aqui. Mas como eu falei para vocês, eu quero ir bem devagar aqui, sobre esse secreto que gera uma morte em você, para que possa ter autoridade espiritual. E agora o império das trevas vai temer você, quando você decide matar as suas próprias vontades. Então a palavra de Deus ganha peso em você, porque você está falando com autoridade, não com desejos luxuosos de carne. Por quê? Porque você perde o controle fácil, você é um homem emocional. Eu estava falando com o nosso irmão agorinha. Quantas pessoas que vêm em nós, cheio de emoções, e nos oferecem coisas. Cheio de emoções. Então nós precisamos ter o domínio próprio. E essa disciplina do Espírito, de obedecer o Espírito, trata em nós essas emoções que se afloram. Às vezes nós falamos palavras pesadas e arrependemos. Por que nós falamos aquilo, meu Deus? Eu não podia ter falado aquilo para ele ou para ela. Aí você se arrepende, por quê? Você só vive, nas emoções, na espera da emoção. Você tem uma carnalidade, a flor, que está brotando. Aí você pega e faz besteira, fala o que não pode falar. Eu te convido aqui, 1 Coríntios 9, 27. Olha aqui o que eu coloquei aqui. Antes, subjugo o meu corpo. Olha o apóstolo Paulo, irmãos. Antes, subjugo o meu corpo. E o reduzo à servidão. Quem está no controle aqui, irmãos? É o seu espírito. Porque o meu espírito é que comunica com o Espírito de Deus. Lembra das aulas que nós ministramos? Alma, corpo, espírito. Não vamos nos deter nisso. Mas só a parte do seguinte. Deus vai falar com a carne. Ela nem herda o reino dos céus. Nem carne nem sangue. Segundo a alma. A alma é a sede de todas as nossas emoções. Lá Deus não vai trabalhar. Porque tem um processo a ser feito na alma. Agora onde ele fala? No espírito. Então, quem tem que comandar nossas vidas? O nosso espírito. Então, antes, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros os enfeites, os shows, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, disciplinar o meu corpo a obedecer. Pode colocar outra imagem lá.
Irmãos, nós somos esse cavalo selvagem aí, ó. A nossa carne, ela é indomável. É só através do sangue de Cristo e da cruz de Cristo para colocar esse cavalo no lugar onde ele deve colocar, ou ser colocado. Então, irmãos, eu quero colocar para você, nesse momento, vencendo seus próprios apetites, para você entender que as suas fraquezas agora, que sempre nós colocamos, olha, Deus sabe, Deus entende as minhas fraquezas. Espera aí, irmãos, espera aí, nós não podemos ficar no leitinho, lembra disso? Agora Deus vai ficar entendendo você fraquinho o tempo inteiro. Será que você vai ficar fraquinho assim, até você ficar na velhice? Ah não, Deus entende minha fraqueza, a carne é fraca, tá irmão, mas aí você vai ficar persistindo nisso até quando? Vamos começar a colocar essa carne no lugar dela devida e vamos fortalecer o nosso espírito, para que o Espírito de Deus habite em nós, e aí eu vou lutar como Davi lutou, lutar e vencer. Ah, irmãos, como nós precisamos disso. Vamos ver comigo aqui Romanos 8,13. Porque se viver de segundo a carne, Romanos 8,13. Se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Coloca aí a próxima imagem. Olha ali o que nós cristãos temos que fazer. Você tem que dar as costas para o que enche os seus olhos, para o que te excita, para o que te dá água na sua boca. Me deu água na boca. Enche os seus olhos, sabe, que olha e fala, meu Deus, que prato. Você virar as costas e olhar apenas para a luz de Deus. Essa transformação real na sua vida vai acontecer quando você for para o lugar de intimidade. Agora, irmãos, eu quero aqui, nós já vamos começar a encerrar aqui, porque nós vamos lá para o outro galpão. E essa palavra, irmãos, olha para você ver o que o Espírito de Deus faz. Se você não gostou, irmão, você vai falar com ele lá, ele que está, é o pastor, né? Ele é o nosso pastor, ele é o verdadeiro pastor, não é? Então ele é o nosso pastor. Então se você não gostou, você fala com ele, ele é o pastor. E essa palavra hoje, eu poderia ter colocado uma palavra aqui, sabe como? Se fosse o Israel, vamos embora, vamos todo mundo lutar, vamos embora, vamos dar os dízimos e oferta aí agora, dá o que você tem, vamos lá, seus carros, não sei o quê, vamos embora comprar aquele prédio, vamos atacar lá, e tal, colocar todo mundo lá, não é? Por quê? Nós estamos indo para lá. Olha o que o Espírito Santo de Deus está pedindo para nós. Vai primeiro para a cruz. O número é pequeno mesmo. Vocês vão estar diante de serpentes e escorpiões. Vocês serão enviados no meio de lobos. Pede para sair. Meu Deus. Moisés, irmãos, 40 anos, Deus gastou para tratar aquele cara, porque ele era um fugitivo, vivia fugindo, ele fugiu, irmãos. Então você talvez é esse cara, essa mulher que vivia fugindo, só vivia fugindo, e quando, olha para mim, quando Moisés, ele decidiu ir para o secreto, que gastou 40 anos no micro-ondas de Deus, é 40 anos, não é 40 minutos não, irmão. De fugitivo, ele se tornou um libertador de Cristo
das almas estavam nas garras do Egito de Faraó. Eu quero colocar aqui, irmãos, o que Deus tem para mim e para você. Êxodo 34, 29. O que aconteceu com Moisés? Moisés ficou tão íntimo de Deus, 40 anos, sendo tratado, moído. Domingo passado nós falamos aqui sobre a sarça. Que aquela sarça, nós vamos nos tornar a sarça, porque a glória de Deus vai resplandecer sobre nós. E o que aconteceu com Moisés? Um dia ele encontrou a sarça, e o outro dia a sarça estava dentro dele, ele se tornou uma sarça, em chamas. Olha o 34, 29. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Isso significa o que, irmãos? Que o nosso secreto, tudo que nós estamos cevando, que nós estamos em intimidade com Deus, é que Deus vai levar a externalizar tudo aquilo que Ele está produzindo em nós. Meu Deus, irmãos. O que aconteceu com os discípulos de Jesus? 3 anos e meio na forja, trabalhando com Cristo, aprendendo no secreto. E o próprio Cristo, irmão, vocês sabem disso, ele ficou 30 anos. Ele não se apresentou no público. Davi, irmãos, perseguido por Saul. Alguns falam 12 anos, 15 anos, 17 anos. Tem ali uma divergência sobre a quantidade de anos certa. Escondendo nas cavernas. Davi ficava escondendo nas cavernas, irmãos. E outra coisa, Davi só tinha endividado. Lembra da caverna de Adulão lá? O que aconteceu? Só tinha endividado na vida do homem. E aí, irmãos? O que você me fala sobre isso? Então, os discípulos estavam com Cristo, mas eles não faziam nada quando Cristo estava lá, porque eles estavam no secreto, estavam servindo, estavam na forja. Agora, olha comigo aqui, irmãos, Atos 4:13. Quando você se dispõe a entrar para a morte de Cristo, a estar no secreto de Deus, a estar ali no jejum. Jejum de quê? Não é só de comida, não. É com jejum de todas as apetrechos desse mundo, de todas as iguarias que o mundo oferece. Olha esse texto, irmãos. Olha esse texto, porque eles ficaram na forja. Eles ficaram ali, eles passaram as grandes perseguições. Jesus, depois que morreu, eles foram esconder. Nós já ministramos isso aqui. Eles ficaram no anonimato, escondido. Mas no dia certo, o que aconteceu? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, analfabeto de pai e de mãe, iletrados e incultos, não tinham conhecimentos gerais, eram pescadores, homens simples, mas o problema é que eles tinham passado pela forja de Deus. E aí eles foram lá em cima e foram reconhecidos, admirados, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você quer ser reconhecido como um doutor para essa terra, para os homens? Ou você quer ser reconhecido como você, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus? O que você quer hoje? Irmão, mas fala de verdade, irmão. Rasga o seu coração diante de Deus hoje. Você quer ser PhD? Você quer entrar para a história de ter feito a ponte maior, mais alta, mais linda, mais resistente desse planeta? Você é um engenheiro. Você quer ser reconhecido como engenheiro? Como eu e o Lucas, nós tivemos um amigo. Qual que é o sonho do menino? Era ser piloto de avião. Aí, meu filho, o que você está fazendo? Não, eu vou voar. Eu estou aqui. O que você precisa para ser piloto de avião? Quanto mais horas de avião eu pilotar, mais eu serei reconhecido. Eu vou gastar toda a minha vida
voando de avião, para ser reconhecido por um bando de bobão. Para quê? Você que teve 1 milhão de horas de avião, e daí vai para o infernão. Irmãos, você quer ser reconhecido por homens? Por obras bobas? Passageiros que vai ser tudo queimado e destruído? Ou as pessoas vão olhar para você e falar, eu reconheço aquele homem ali. O inferno inteiro tem medo dele. Quando ele abre a boca, ele fala palavras simples, mas sai uma espada da boca dele afiada, de 2 gumes, que penetra e arranca tudo. Ele cura. A palavra dele não tem jeito. Tudo que está no escuro vem à luz de Deus. Esse é o homem que eu quero ser. Reconhecido por todos os demônios como um homem tocha. Preste bem atenção, meu irmão. Sabe, nós falamos aqui do esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo do Altíssimo é esse, irmãos? O secreto não vai fazer, irmãos, as batalhas desaparecerem, sumirem, não. Mas ele vai fazer com que as suas batalhas se tornem possíveis para você. Então nós sabemos lá, aquele que habita no esconderijo, ele está no esconderijo, no secreto de Deus. O Onipotente está lá com ele. Então aí o que vai acontecer? Você vai lutar as suas batalhas. Nós falamos da crise que está se instalando no Brasil aí, financeira. E aí o que vai acontecer com você? Você está no secreto? Você está no esconderijo do Altíssimo? O que vai acontecer com você? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ficar desempregado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai continuar casado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você continuará comprando, pagando suas contas em dias, honrando, você terá um nome limpo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você continuar servindo ao Senhor, seguindo aos céus. Esse é o escudo impenetrável de Deus. Pode passar a próxima imagem. Nós estaremos diante de Deus, irmãos, em obediência, no secreto, buscando ao Senhor. Por quê? Porque o próprio Cristo nos deu todo o exemplo, irmãos. Aqui eu poderia trazer uma nova pregação para vocês, para falar sobre Cristo. Falar sobre Cristo. O que o Senhor Jesus, que é o caminho, nos mostra que Ele é o caminho? Qual o caminho que nós temos que seguir? O que Ele falou que Ele era? Um grão de trigo. O que o grão de trigo precisa? Morrer. Senão ele fica só. Você quer ficar só nesse mundo aqui? Reconhecido pelo mundo, mas você vai ficar só. Porque você não morre. João 14, 24 é uma das engrenagens que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Que se você morrer, você vai produzir muitos frutos. João 14, 24 fala que se você morrer, Ele vai produzir em você frutos que vão permanecer para a eternidade. Você vai viver para o Senhor, você vai ter isso para Ele. Você vai ser os pequenos cristos nessa terra, assim como Jesus. Entende isso, irmãos? Como é diferente, como nós precisamos disso, irmãos. Olha Mateus 4, dos versículos 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Então ele foi tentado, mas venceu. Por quê? Porque ele tinha um secreto. O deserto ali era um secreto. Ele tinha intimidade com o Pai. Então nós precisamos entender, irmãos, a nossa vida no secreto, no íntimo. Como nós precisamos vencer indo para o nosso secreto. Irmãos, tem muitas chaves a respeito da história, da vida de Cristo, que é para nós exemplos. Lucas 5,16, Mateus 14, 23 diz, ele, porém, retirava-se para os desertos.
E ali ele orava. O poder de Jesus vinha do tempo que ele passava sozinho com o Pai, longe dos aplausos, das curtidas, dos elogios. Ah, irmãos, como nós precisamos, sabe, nesta manhã buscar isso, essa reflexão de ter o Senhor como o nosso caminho, ou seja, vivemos nos passos de Cristo. Jesus experimentou o quê? O abandono humano. Ele foi abandonado. Quem que abandonou ele? Foi as pessoas que nunca viram ele? Aquele que ele discipulou. Traíram ele. Todos fugiram, irmãos. Deixaram ele sozinho. Você já ficou sozinho, irmãos? Quando você está fazendo a obra de Deus? Mateus 26, 56. Então todos os discípulos deixaram-no. Fugiram. E aí? Aí às vezes um irmão vira as costas para você, não te cumprimenta. Ou uma pessoa, você fica doidóizinho, achando ruim, porque uma pessoa não te cumprimentou. Porque a pessoa virou as costas para você. Vai atrás dela, irmãos. Falou, eu te amo, cara. Por que você não quer conversar comigo? Ah, um orgulho, né, pastor? Ah, irmãos, como nós precisamos. Mateus 27, 46, trata aqui especificamente do caminho que Cristo é e que deixa para nós seguirmos Ele. A frase que todo mundo já pregou, já ouvimos, é muito forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Ah, tá, Jesus foi abandonado. Isso aí, ele foi desamparado. Deixa eu te falar uma coisa. Por que tem hora que nós temos o silêncio de Deus? O silêncio de Deus, irmãos, não é uma ofensa. É um método que Ele usa. Ele abandonou seu filho na cruz. E Ele tem que produzir silêncio para nós. Para que nós possamos decidirmos querer Ele ou não. Esse silêncio está para que você o escolha ou não. Ele não quer ficar enriquecendo você e trazendo tudo do bom e uma beijada para você. Ele tem hora, e fala assim, agora eu quero ver se ele vai me procurar. Porque o Senhor vai ficar só te bajulando. Você quer o quê? Ah, um carro? Casa? Dinheiro? O que você quer? Eu vou te dar tudo, meu filhinho. Aí você ama o papaizinho, porque o papaizinho está dando tudo para você. Mas se o seu pai fica em silêncio, você continua amando ele em silêncio quando ele fica em silêncio para você? Você continua amando ele quando ele não dá nada mais para você? Você ora! Se jejum e nada acontece, até as coisas pioram. Você quer falar do cenário de Jesus aqui? O cenário de Jesus piorou. As coisas pioraram. Os discípulos amados, que se diziam amados de Jesus, abandonaram ele, fugiram. Injustamente ele participou de 6 julgamentos. E nós colocamos o 7º num dia da pregação aqui, que foi o tribunal de Deus. Nós colocamos o 7, não foi só 6 não, 6 diante dos homens, mas teve um que foi o trono de Deus, o julgamento de Deus, ele participou de 7 julgamentos. E você não quer ser abandonado. Você não quer ir para a cruz. Viver um nível mais profundo com o seu Criador. Mesmo que isso te leve a sentir essa dor. Dor por quê? Porque vai estar tirando a sua mamadeira. Sabe qual que é a sua mamadeira? Tudo que alimenta a sua carne, que o mundo te oferece. Jesus vai tirar a sua mamadeira, irmãos. Jesus vai tirar a sua mamadeira. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, ou seja, ele tinha todos os privilégios do pai, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu.
podemos colocar aqui, ó, Jesus era filho de Deus, mas ele não era o filhinho luxado de Deus. O próprio Deus falou para ele, você vai aprender no meio da dor. Isso foi o Filho de Deus. Nós precisamos ter o não de Deus. O não de Deus é sim para nós. Porque ele tem que arrancar essa mamadeira de nós. E se ele não arranca essa mamadeira, você não cresce. Você quer ficar no berço, o berço não te cabe, irmão. O berço não está te cabendo mais, deitado em berços esplêndidos. O hino nacional fala isso. Sangue de Jesus tem poder. Arranca essa mamadeira. O Espírito Santo de Deus quer te levar a lugares mais profundos, mais altos, sabe? Aonde você vai viver com Ele e vai ter olhos maiores. Por quê? Porque você vai ter um pensamento, sabe, cosmo, não uma visão micro, macro, sabe, aquela visão ali pequenininha, de coisas pequenininhas. O Senhor quer te levar a sonhar, a entender com Ele que você vai viver com Ele eternamente nos céus. Ah, irmãos. Irmãos, tem muito aqui. Vamos colocar de pé. Eu não quero cansar vocês. Nós vamos encerrar por aqui. Tem muito para o Senhor falar conosco.